Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal Retorno da Glória. Deus seja louvado, porque mais uma vez estamos aqui para então juntos estudarmos a lição da escola sabatina. E que o Espírito Santo esteja sobre nós, direcionando os nossos pensamentos e também moldando o nosso caráter através dessas palavras. Amém? Bom, meus amigos, nessa semana nós estamos estudando sobre a queda do homem e a lição de segunda-feira ela vem falando sobre o fruto proibido. E lá em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, está escrito assim: E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, as palavras do Senhor foram muito claras e não apenas ele deu ordens para que de maneira alguma o homem tomasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele afirmou que caso o homem desobedecesse e comesse daquele fruto, certamente ele morreria, ou seja, deixaria de existir eternamente, conforme o significado da palavra no hebraico. Mas, amigos, em contrapartida, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 6, embora Satanás estava usando a serpente como médio, ele inicia a conversa ali com Eva, mostrando um certo interesse sobre o que Deus realmente falou para ela, mas após Eva dar ouvidos à serpente e iniciar um diálogo, Satanás deixa de lado qualquer tipo de interesse nos conselhos de Deus e agora ele contrapõe todas as coisas as quais Deus havia dito a princípio sobre a árvore e sobre o fruto. E além de Satanás afirmar que Eva não morreria, ou seja, ela permaneceria sendo imortal mesmo desobedecendo às ordens de Deus, Satanás foi mais além do que só estabelecer a doutrina da imortalidade da alma, mas ele também estabeleceu a doutrina do panteísmo, em que Deus está em todas as coisas e todas as coisas são emanações do divino, e sendo assim, Eva também seria um Deus. E, meus irmãos, as palavras da serpente foram tão convincentes que quando a palavra de Deus diz que Eva viu o fruto e achou ele bom, com isso subentende-se que, semelhante a Deus, que no final de cada dia ele via a sua obra e dava o seu aval dizendo que era bom, Eva, depois de ouvir os enganos do maligno, passou a pensar que ela mesma poderia ver e avaliar o que era bom ou não. Ou seja, ela estava começando a sentir-se tão sábia quanto Deus. E além disso, ela também estava colocando a própria serpente, Satanás, em um patamar acima do Deus Criador, porque ela pressupôs que a serpente sabia avaliar as coisas melhor do que o Senhor. E na verdade, o relato da queda ele é tão profundo que, se analisarmos a atitude de Eva, ela também estava passando os atributos de Deus para Satanás e as características de Satanás para Deus, porque nesse momento ela acreditou que a serpente queria o seu bem maior, enquanto Deus desejava que ela permanecesse na ignorância. Ou seja, Eva, através da sua atitude, também estava chamando a luz de trevas e as trevas de luz. Bom, vemos que muitas religiões pagãs na antiguidade elas tinham como base da doutrina delas a imortalidade da alma, a qual foi estabelecida como o baluarte do espiritismo a partir das palavras da serpente para Eva. E amigos, mais tarde essa doutrina ela também se infiltrou na religião judaica, e embora por algum tempo depois os cristãos tinham sim plena consciência de que aquele que morre está tão somente descansando no pó da terra, após a falsa conversão de Constantino, o imperador romano, lá no ano de 313 d.C., gradativamente o paganismo foi sendo introduzido na religião cristã e com ele a doutrina da imortalidade da alma. E, embora mesmo antes dessa fusão entre cristãos e pagãos, por
volta do ano 300 depois de Cristo, alguns cristãos já começaram a fazer orações pelos mortos. Contudo, somente dessa união entre cristãos e romanos, que lá em 593 depois de Cristo, o Papa Gregório I estabeleceu definitivamente a doutrina do purgatório, tornando assim nulas as palavras de Deus de que o homem perece e que na morte ele está apenas dormindo. E ao mesmo tempo, o Papa Gregório estava exaltando e também confirmando as palavras da serpente, que afirmou que o homem não morreria. Bom, hoje não apenas o catolicismo, mas quase todas as igrejas cristãs compartilham da crença da imortalidade da alma e, na verdade, quase 100% de todas as religiões do mundo também acreditam que a morte é apenas uma passagem para o além, onde as almas vivem em um plano espiritual. E dessa forma, o mundo religioso inteiro tem, semelhante a Eva, indiretamente chamado a Deus de mentiroso e o diabo de verdadeiro. E falando um pouco sobre como será enxergado o espiritismo pelos cristãos nos últimos dias, o Espírito de Profecia diz assim: como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Isso está em O Grande Conflito, na página 588. Amigos, embora hoje aconteçam muitos milagres nessas falsas igrejas, milagres esses que muitas vezes não são farsas humanas, mas sim operação de espíritos imundos, ainda assim não é comum que os espíritos apareçam para os cristãos semelhantemente a como eles aparecem para os espíritas. Contudo, o texto do Grande Conflito mostra que os espíritos imundos também se manifestarão nos últimos dias para os cristãos, e essas aparições e os falsos milagres que serão por eles feitos vão ser considerados pela maioria dos cristãos como manifestações divinas. Bom, a palavra de Deus diz que os enganos dos últimos dias são tão terríveis que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Ou seja, até aqueles que recebem o selo de Deus nos últimos dias, se fosse possível, seriam enganados. E, irmãos, todo adventista do sétimo dia que naquele tempo não receber o selo, esse também será contado entre os enganados. Portanto, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem na mente de cada um de nós. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.